e outras exchanges também, nós tivemos uma redução do nível de liquidez fortemente ocasionado, obviamente, por conta do hack. Então, muita gente que tinha posição montada dentro dessas exchanges acabou retirando essas posições. Isso reduziu bastante o tamanho da profundidade do livro de ofertas, tá? Chamado de market depth, ou profundidade de mercado. Esse é um conceito um pouco mais avançado, mas só para mostrar para vocês de forma visual, aqui nós temos 4 order books, um da Binance, outro da OKX, outro da Bybit, outro da Coinbase e outro da Bitfinex, tá? Se eu for para cima, ou seja, se eu for acima do preço atual, você consegue ver que 4 exchanges permanecem tendo profundidade para cima, tá? Inclusive aqui tem mais profundidade, eu nem sei qual é, que ela tá bem para cima. Bom, eu não vou subir muito, mas você pode ver aqui dentro das faixas de preço que 4 exchanges continuam e um exchange aqui, a Bybit, ela não continua, né? Assim como para baixo, tá? Então, se você for ver o order book para baixo, obviamente, para baixo são ordens de compra, para cima ordens de venda, e no meio aqui nós temos o order book da Bybit. Olha como é que o order book da Bybit está bem achatado em comparação com Binance, OKX, Coinbase e Bitfinex. Isso aqui é basicamente um reflexo do tamanho da liquidez existente dentro do livro de ofertas lá da Bybit, tá? Fortemente ocasionado pela alta quantidade de capital que saiu, e nós explicamos isso ontem, aqui na live, derivado de muita gente ter sacado moedas. Então, quando muita gente saca moedas, reduz a quantidade de posições que estavam montadas, inclusive, dentro do livro de ofertas, tá? Para quem não sabe o que é livro de ofertas, é basicamente uma lista de todas as bids e as asks, ou seja, de todas as ordens, as posições de compra e as posições de venda. E é basicamente isso que significa livro de ofertas. Por que o livro de ofertas da Bybit está pequeno? Porque agora os market makers estão mais focados em servir liquidez para próximo do preço. Não existe uma liquidez tão abundante quanto em outros livros de ordem, como por exemplo na Binance, na Coinbase, na Bitfinex, que você tem altos volumes de ordens aqui para cima e para baixo, que podem ficar lá porque não tem urgência, necessidade compradora e vendedora. Na Bybit não. Nós temos uma menor quantidade de capital, e ontem eu falei para vocês que ela chegou a perder ali, se eu não me engano, foi 8 ou foi 9 bilhões de dólares em termos de ativos que estavam lá dentro da plataforma. Então isso revela um dos principais problemas, talvez o primeiro problema que deve ser identificado aqui dentro da nossa análise, do porquê que o preço do Bitcoin fez essa puxada tão rápida. Então, no momento que você tem um player se posicionando dentro do livro de ofertas, e esse livro de ofertas ele possui um nível de liquidez menor, o impacto dessa ordem dentro do preço, dentro da estrutura de preço, acaba sendo mais significativo, tá? Então é por isso que nós fizemos esse tipo de movimento também. É só por isso? Não é só por isso, mas também é por causa disso. Outros fatores aqui, como por exemplo a pressão de venda por parte de holders de curto prazo, também é outro fator significativo. E agora a gente já puxa um pouquinho para análise on-chain, daqui a pouco eu volto para análise de order book, porque ainda tem outras coisas relacionadas ao order book também. Mas dentro da análise on-chain, um dos conceitos principais que nós estudamos aqui é o preço realizado dos holders de curto prazo. Eu acho que alguns de vocês já sabem, já me viram compartilhar, já está cansado de ouvir falar sobre essa parte de holders de longo e curto prazo, mas o que eu estou mostrando aqui para vocês é basicamente o preço médio, tá? Então essa linha aqui não é uma média móvel, nem nada assim do gênero, tá? Quer dizer, é quase que uma média móvel, só que não é uma média móvel do preço do Bitcoin, mas sim uma média móvel do custo de aquisição dos investidores que fizeram transações on-chain até 155 dias. Eu não vou me estender nessa explicação, porque tem lá no Blocktrends Pro 2 cursos de análise on-chain e vai sair daqui a pouco o terceiro, e lá dentro eu explico todos esses conceitos. Mas por que é importante o preço realizado dos holders de curto prazo? Como vocês podem ver aqui, nós estamos cruzando abaixo do preço realizado dos holders de curto prazo, que nesse momento está posicionado em 92.867, ou seja, nós já estamos bem abaixo dele. Por que isso é importante? Porque todas as vezes que o preço cruza abaixo do preço realizado dos holders de curto prazo, isso significa que, em média, a maior parte dos investidores novatos está em prejuízo. Então, no momento que eles entram em prejuízo,
nós vamos começar a contar realizações de prejuízo. Enquanto eles estiverem gastando moedas acima do seu custo médio, eles estão estão realizando lucros. Por que é importante rastrear as capitulações, ou seja, o momento onde holders de curto prazo jogam a toalha, desistem do mercado e pensam exatamente aquela coisa que eu falei no início da live. Se você tiver pensado exatamente aquilo que eu lhe perguntei no início da live, que, poxa, talvez aqui já caiu demais, não aguento, vou jogar a toalha, vou tentar vender para comprar um pouco mais abaixo, não estou aguentando essa pressão. Então, provavelmente você é um holder de curto prazo e você atua como um holder de curto prazo. Qual é o objetivo, inclusive, qual é um dos principais objetivos lá no Block Trends Pro? Não agir como holder de curto prazo. Agir o oposto, agir como um holder de longo prazo. Por quê? Porque quando o holder de curto prazo capitula, o que acontece? Vou tirar um print aqui para eu desenhar, porque toda explicação ela é melhor desenhada, né? Não entendeu? Desenha. Vamos lá, vamos desenhar. O que acontece quando o preço de mercado cai abaixo do preço realizado dos holders de curto prazo? Nós temos um cenário de capitulação onde holders, em grande parte, entram em prejuízo. Então, quando eles entram em prejuízo, significa que essas moedas... Boa, Wesley, estou mostrando já. É basicamente esse daqui. Ah, tá, o prejuízo realizado. Tá bom, mostro já. Peraí, deixa eu falar do preço realizado. Então, quando o preço de mercado entra próximo aqui do... Opa, tá muito grosso. Peraí. Então, quando o preço de mercado cai abaixo do preço realizado dos holders de curto prazo, nós temos um cenário de capitulação, e esse cenário de capitulação significa troca de mãos. Ou seja, essas moedas estão saindo das reservas dos holders de curto prazo e vão sendo adquiridas por investidores de mais longo prazo. Só que isso tem um problema, tá? Isso não vai ser refletido na métrica de holders de longo prazo. E essa é uma das partes mais complicadas dentro da análise on-chain, por mais que seja simples de explicar, é extremamente complicado de entender, porque a maioria das pessoas até hoje não conseguem perceber essa parte. Uma moeda que sai das reservas de holders de curto prazo, ela se mostra hoje, ou seja, eu vejo na análise on-chain hoje. Agora, uma compra de um holder de longo prazo, sabe quando é que eu vou ver? Daqui a 4 meses só. Como assim, Cauê? Para ele ser contabilizado como holder de longo prazo, essa moeda ela precisa amadurecer durante 155 dias. Isso significa que os holders de longo prazo que estão absorvendo moedas, comprando dos holders de curto prazo, não vão me trazer informação agora. Eles vão trazer informação atrasada. Então é por isso que eu rastreio, né, que aqui no Block Trends nós rastreamos esses momentos de capitulação dos holders de curto prazo. E nós tivemos uma aqui entre junho de 2023, nós tivemos uma aqui em setembro de 2023, nós tivemos aqui na metade do ano passado, né, ali entre junho a setembro de 2024, nós chegamos muito perto aqui no início de 2024 e nós estamos agora novamente cruzando abaixo dos holders de curto prazo. Ou seja, esse é um período de absorção por investidores de longo prazo, esse é um período de absorção por moedas de holders de longo prazo, aqui também mais um, aqui quando se aproximou também foi mais um, aqui quando se aproximou também foi mais um, ou seja, aqui também foi mais um, ou seja, quem investe para o longo prazo, quem aloca em Bitcoin para o longo prazo, precisa buscar as regiões de maior capitulação dos investidores novatos. Por quê? Porque enquanto os investidores novatos entram naquela pira que eu falei aqui para vocês, vou vender para tentar comprar mais barato. O holder de longo prazo, sabe o que ele está fazendo? Ele tá nem olhando pro preço, ele tá só indo lá e comprando. Ele tá só tipo, mano, não importa, eu tô absorvendo aqui e vou continuar absorvendo moedas, e essa é a minha perspectiva.